Hoje a gente começa uma nova aula de República Velha com vocês. Assim como a gente viu na aula passada, a República Velha tem a parte política dela ligada ao período oligárquico, caracterizado por coisas como, por exemplo, o café com leite, não é? E também pela política dos governadores e, claro, os coronelismo que marcou o período regional. E coisas menores, como, por exemplo, a degola, as intervenções. Hoje a gente sai do campo político, que foi caracterizado por um período no qual a democracia não se instalou no Brasil, apesar do sufrágio ser universal, né, apesar do voto ser direto e até pode participar, contudo o voto era aberto e manipulado, sem falar da ausência da justiça eleitoral. E vamos para um segundo campo agora. A gente vai falar hoje da parte da República Velha de economia, tá? De economia. E aí, para isso, eu preciso revisitar uma matéria com vocês. Vamos fazer isso de forma breve, mas precisa voltar lá. Durante o governo provisório do senhor Deodoro da Fonseca, nós tivemos o Rui Barbosa como ministro. E este lançou o Brasil, leia-se, o Rio de Janeiro, numa nova campanha de mudança econômica. Para muitos historiadores, este é o primeiro plano econômico da história do Brasil, que vai ganhar o nome chulo, crítico, viril, de encilhamento. Tá bom? Bom, há tempo. Nem todo historiador considera o encilhamento o primeiro plano econômico do Brasil. Alguns historiadores têm ressalvas porque o encilhamento, além de não ser um plano que abarcava o Brasil, ele era muito mais restrito ao Rio e talvez numa escala menor algumas outras regiões próximas do Rio, como Petrópolis, tá? Como Paraty, etc. O segundo elemento é que ele não é uma ação global. Ele é apenas uma ação para resolver uma questão que é o desenvolvimento de um polo industrial no Brasil. Tá? Então, nem todo mundo concorda. Aí é uma questão de você ter feeling, você ter malícia, de no exercício, de acordo com o enunciado e a comanda, você entender se ele está se referindo ao encilhamento ou aos outros planos econômicos. Ademais, se eu tirar o encilhamento da nossa lista, gente, todos os demais planos que surgiram na República Brasileira, e foram vários, 2 pontos, a saber, você teve o plano SALT, do Dutra, depois você teve o plano Laffer, com Vargas, depois você teve o plano de metas, com Juscelino Kubitschek, tá? Depois você teve, ali com o Jango, né? Pula o Jânio Quadros, com o Jango, o plano que Jango vai fazer, chamar trienal, que vai tentar mudar o Brasil, que é o mais audacioso de todos os planos da história brasileira e que acabou vingando por pouquíssimo tempo, a vez que veio o golpe de 64. E aí você tem o PAEG, que é o Plano de Ação Econômica do Governo, o primeiro plano da ditadura militar. Depois você tem 1, 2 e 3, PNDs, Planos Nacional de Desenvolvimento. Plano Nacional de Desenvolvimento 1, o 2 e o 3. Posto isso, terminou a ditadura militar. E aí veio o período atual, que é a chamada Nova República, que só com o José Sarney, o primeiro presidente de fato a governar na Nova República, haja visto que o nosso querido Tancredo Neves foi eleito, mas morreu antes de governar o país, no dia 21 de abril, não é isso? O Sarney, só ele, lançou 4 planos econômicos, Cruzado 1, Cruzado 2, Bresser e Verão. Sai o Sarney e entra o Collor, que fez o Collor 1 e depois um arremedo que foi chamado por alguns de Collor 2. Sai o Collor e o Itamar, cujo seu ministro chamava FHC e fez o Plano Real, que não só o catapultou à presidência, como é o plano que bem ou mal vigora no Brasil hoje, com diversas mudanças, mas ainda vigora no sistema político, econômico, financeiro do governo brasileiro, do Brasil, tá bom? Então, você está vendo o tanto de plano econômico que você tem? O encilhamento, às vezes, não entra nessa lista. Mas, independente dele ser considerado um plano econômico ou uma ação econômica, essa ação econômica marcou a República Velha por longo período. Então, ela deixou um rabo, sabe? Para ser resolvido. O que foi encilhamento? Política de emissão de moeda para estimular a indústria no Rio de Janeiro. Isso gerou inflação e acabou não gerando muitas indústrias, porque o dinheiro foi desviado para o café. Então, as duas maiores consequências não desejadas do encilhamento estão aqui para você no compartilhamento de tela. A hiperinflação devido ao excesso de moeda circulante podre e o excesso da produção cafeeira, que a médio e longo prazo, não é em 1890, quando o encilhamento foi criado, mas em 1903, 1906,
Gerou a desvalorização do preço do café no mercado internacional pelo excesso do produto. Então, eu tenho excesso de moeda e eu tenho excesso de café. A excesso de moeda, que gera inflação, é sentido quase que de imediato. 91, 92, 93, 94, o trem só vai afundando. Já a desvalorização da saca do café no mercado internacional é algo que demora 10, 15 anos para surgir. Nós vamos trabalhar com cada um desses elementos, associando a ações que governos tomaram. É assim que costuma ser explorado em vestibular. Tá? Primeiro, como é que eu resolvo o problema da hiperinflação? Eu preciso solucionar o problema da hiperinflação, que é resultado de ter uma moeda muito fraca no Brasil, desvalorizada e em excesso. Opções para resolver isso. Primeiro, aumentar a riqueza do país. Se você tem um excesso de moedas em relação às suas reservas, por isso que chama câmbio regulado, se você fazer com que a riqueza do país aumentasse, você equilibrava. Isso não é muito fácil. O Brasil não tem polo industrial, porque deu errado para poder fazer isso. O mercado do café está em ascensão, mas o preço do café vai estar em declínio, então também não vai ser uma solução fácil. Pegar dinheiro emprestado lá fora é uma solução a curto prazo, mas não resolve o problema da hiperinflação. Resolve o problema dos gastos só do governo. Porque tem que lembrar que o governo paga com a moeda nacional, que está falida, está quebrada. Talvez por isso, a ação foi tomada por o senhor Prudente de Moraes. Então, lembrando, o governo do Floriano Peixoto é o primeiro que herda a herança maldita da hiperinflação. Ele até toma atitudes que eu disse para vocês na aula, posso repetir aqui, não faz mal nenhum. Floriano Peixoto, que assume o governo brasileiro em 1891 e permanece na presidência até 1894, tabelou os preços das mercadorias para tentar conter a inflação. Fez algo parecido com o Editus Maximus, lá de Roma, ou com a lei do tabelamento, feita por Robespierre na Revolução Francesa. Tanto no caso do Editus Maximus, quanto a lei do tabelamento, quanto o tabelamento de preços de Floriano, todos deram errado. Não existe esse negócio de controlar o mercado de forma artificial. Qualquer pessoa que estuda um pouco de economia sabe disso. O mercado flui, não tem jeito. Portanto, ou gera desabastecimento, ou gera remarcação de preço na marra, apesar do governo dizer que é proibido. Portanto, o tabelamento de Floriano não deu certo. Veja que ele não atuou na doença. Ele atuou no sintoma, que era o preço das coisas subindo e a moeda desvalorizando. Prudente de Moraes, por sua vez, assumiu a presidência eleito, representante do Partido Republicano Paulista, cafeicultor. Ele pega um país com uma inflação muito alta e começa a tomar atitudes para resolver isso. E começa a tomar atitudes para resolver isso. Essa inflação crescia porque o dinheiro estava muito desvalorizado. Então, o que ele pensou em fazer? Vou pegar o meu governo e gastar menos. Início de uma política de austeridade. Cortar gastos, muito parecido com o que está sendo proposto agora por alguns governos. Porque o país está com dívidas públicas muito altas. Aqui era um país que não só tinha dívidas públicas muito altas, como tinha um problema de uma moeda muito baixa. E, óbvio, para quem não entendeu ainda, deixa eu falar de forma rasgada. Como é que você resolve um problema de inflação gerada por moeda podre? Recolhe a porra da moeda. Pega ela de volta. Agora, o problema é que o governo só recebe dinheiro por meio de impostos. E são esses impostos que pagam o salário de funcionário, que pagam as dívidas que o governo tem com o mercado internacional e com o mercado interno, que mantém as repartições públicas. Aqui não mantém escola, uma curiosidade, lembrem-se, o Brasil da República Velha estabeleceu que não era obrigatório o Estado ter educação pública. Portanto, pouquíssimas escolas eram mantidas. O Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, alguns liceus, mas não era uma carga pesada igual é hoje a educação, nem a saúde. Mas infraestrutura, estradas, pontes, repartições públicas, tudo isso tem que ser pago com o Estado. E aí o governo do presidente Moraes tomou uma atitude, no mínimo, inusitada. Ele mandou que se recebesse esse dinheiro dos impostos e que gastasse o menos possível. Vamos cortar. Não vamos pagar funcionário público, deixa o salário deles atrasar. Sabe aquele contrato que a gente tinha com determinada empresa que ia fazer uma estrada e que começou a fazer a estrada? Não vamos pagar ele. Ah, mas ele vai parar de construir a estrada. Foda-se. Não vamos pagar. Vamos pegar esse dinheiro, pasmem, senhoras, vamos pegar esse dinheiro e vamos pôr fogo, vamos tirar de circulação. A ideia é até válida. Claro, os efeitos danosos disso são óbvios. O Estado vai começar a ter mais dívidas, porque ele não está pagando e os juros estão comendo.
Sem falar da folha de pagamento atrasada, que obviamente um dia vai ter que ser paga, sem falar dos fornecedores e sem falar da precariedade que vai virar o serviço. O serviço do Estado, que já não era de primeira, ficou muito mais precário. E pior, tem um outro elemento aí que eu espero que você tenha pensado nele. Nem todo mundo entende de macroeconomia. Pessoas comuns, e muita gente no Brasil pode ser colocada nessa ideia de senso comum, no passado essas pessoas não tinham uma capacidade crítica muito forte, a educação era absolutamente abandonada, não é? Muita gente muita gente analfabeto funcional, escutava notícia e entendia que queria entender, sabe? No passado tinha muita gente burra, que era levada por manipulação. Era capaz até de acreditar em fake news no passado, gente. De tão burro que o pessoal era. Veja bem, acho até que eu posso usar outra palavra, nem burrice, é ignorância. Veja bem, você é um cara desse tipo, você é um cara que tem uma dificuldade muito grande de compreender macroeconomia, você gosta de escutar as coisas simples e, portanto, vem a oposição ao Prudente Moraes e fala assim, o governo não quer acabar com esse país, o governo quer que todo mundo morra de fome, por isso não está pagando salário, aí o cara explode. Para piorar, aquele mesmo cara que já está puto com o governo, porque o governo atrasou o salário, e isso gera efeito cascata, né, gente? Isso gera efeito cascata. Eu não sou funcionário público, eu sou dono da padaria, eu trabalho na padaria. Agora, se os funcionários públicos não estão recebendo salário, eles também estão comprando menos. Diminui as vendas e eu, na minha padaria, vou ter que mandar alguém embora. Esse cara também perdeu emprego. Outra coisa, o funcionário público que morava de aluguel, ele não está conseguindo pagar o aluguel porque já está 3 meses, 4 meses com salário atrasado. O dono da casa vai pedir para ele sair, mas o dono da casa também vai ficar sem a renda do aluguel. Então, economia. Isso aqui, pelo amor de Deus, não precisava estar falando para vocês não, né? Se alguém não está percebendo que o Brasil está passando por isso, eu desisto. Toda a relação de depressão econômica que a gente vive hoje é porque somos uma sociedade capitalista onde tudo está inserido. O fato de você ter uma queda no comércio, o fato de você ter uma queda no setor produtivo industrial, está gerando efeito em todas as áreas. Está gerando efeito em todas as áreas. Está todo mundo morrendo de medo de não receber no final do mês e vice-versa. E a situação só tende a piorar. Isto é um processo de recessão. Essa depressão de recessão não acontece igual a de inflação. A de inflação acontece porque ninguém consegue consumir. E o resultado é realmente também crise econômica. Tá? Então aqui você tem uma crise econômica e essa crise econômica agora está virando uma crise social porque o governo está com essa política de austeridade. Não obstante a isso, eu fiquei sabendo que o governo pegou dinheiro e pôs fogo. Agora imagina uma pessoa comum tentando entender que o governo não paga suas contas, que o país está passando necessidade, que o povo está com fome, enquanto o governo põe fogo em dinheiro. Aí você viraria para essa pessoa e explicaria, não, amigo, mas a razão do governo estar fazendo essa política de incineração desse dinheiro é porque esse dinheiro não vale nada. É preciso tirá-lo de circulação para que a relação entre câmbio se equilibre. E o cara vai responder, não vale nada para ele. Dá o dinheiro para mim ver se para mim eu não uso. Ele não entende as relações de macroeconomia. Para quem não sabe, Prudente Moraes sofreu mais de um atentado. Prudente Moraes sofreu mais de uma tentativa de assassiná-lo. Aqui você entendeu tanto que o dinheiro ficou desvalorizado. Eles estavam fazendo taxa de conversão. Você tem uma moeda soltada pela República dos Estados Unidos do Brasil de 1 milhão de réis, que virou 1 conto de réis. Por quê? Réis mesmo, o real, né, a moeda da época, com 1 real, você não comprava absolutamente nada. Você precisou de imprimir dinheiros com maiores valores nominais, porque a desvalorização foi gigantesca. Tá? E quem vai fazer a forte oposição a Prudente Moraes? Os antigos defensores de Floriano, que diziam que o Brasil devia voltar àquele modelo mais autoritário e mais centralizador. Eles instigavam a população nas ruas, eles soltavam fake news, eles saíam na rua batendo nos outros. Consegue imaginar um Brasil assim, gente? Onde tem um pessoal que era tão fã de um presidente que batia nos outros que não concordassem com eles, sabotavam as coisas nas ruas, soltavam propaganda enganosa para tentar gerar crise institucional. Eram os florianistas. O Brasil já teve isso no passado. Tá? E o governo de Floriano ainda enfrenta 2 problemas, um pequeno e um grande. O pequeno é a Revolução Federalista. Lembra que ela, lá no governo de Floriano, ela ainda tem resquícios que ele precisa
resolver. Nada muito sério. O Floriano já deixou isso aqui quase resolvido, é verdade. E tem a revolta que acontece no interior da Bahia, que se inicia no governo Floriano, mas tem seu clímax no governo Prudente no ano de 1897 para 98, que é Canudos. Então, Floriano, além da crise interna que ele está vivendo, econômica, ainda tem que mandar tropas para a Bahia para resolver. Alguns historiadores chegam a dizer que Canudos foi bom em um aspecto, diminuiu a pressão sobre Floriano dos problemas econômicos e administrativos. Porque ele pôde usar Canudos para dizer, gente, para de brigar comigo, me apoiem, porque tem um movimento que ameaça a República lá na Bahia. Mas a gente vai falar sobre Canudos no momento certo dos movimentos sociais, mas ele está no contexto deste governo de Floriano. Quando Floriano termina o mandato, o Brasil, além da inflação, que ainda continua menor, vamos assumir, ele diminuiu a inflação, enfrenta um outro problema mais grave, que é a quebradeira geral. Depois de quase 4 anos de uma política de austeridade, Prudente de Moraes deixou o país com quase 6 milhões de libras esterlinas de dívidas vencidas. Isso era muito maior do que o produto interno brasileiro bruto, tá? Então a dívida do Brasil era maior do que o PIB do país. Dívida com bancos internacionais, com setores. Aqui no Brasil, dívidas com funcionalismo público, dívida com os fundos, dívida de tudo que a gente imaginar. Floriano Peixoto deixou um país com inflação para o Prudente. E o Prudente deixará para o Campos Salles um país quebrado. Absolutamente quebrado e falido. Pelo menos eles eram do mesmo partido, né? O Prudente falou, Campos, você sabia quando você foi eleito presidente? Você sabia o pepino que você ia pegar. E tanto Campos Salles sabiam que ele tomou uma atitude. Eu preciso agora te explicar uma coisa de eleição que na época era diferente de hoje. Hoje, as eleições ocorrem no ano e a posse no primeiro dia do ano seguinte, concordam? As posses atuais no Brasil ocorrem no dia 1º de janeiro. De forma que o mandato do atual presidente terminará e o outro vai começar no outro ano. Né? É assim que funciona. Então, 22 termina, 23 começa o outro. Bom, na época, eleição e posse eram no mesmo ano. A eleição ocorria em março, dia 3, e a posse ocorria no dia 15 de novembro, dia da República. Tá? Então, Campos Salles foi eleito em março de 1898 para presidente da República. Entre o mês de março, e o mês de novembro, ele viajou para a Europa para vários intuitos. Se apresentar como presidente eleito, fazer contatos internacionais e tentar conseguir dinheiro. O Prudente de Moraes havia deixado uma dívida de 6 milhões de libras esterlinas para ele pagar. Ele não sabia como pagar essa dívida. E ele sabia que ele precisava resolver o problema financeiro do Brasil. Por isso, Campos Salles vai viajar para a Europa, avisando na Europa que ele está procurando uma solução. Um grupo de ingleses convida-o para negociar uma saída para o Brasil. O nome dessa saída, Funding Loan, tá? Um acordo financeiro. Tá? Para a história, todas as vezes que isso aparecer, vai aparecer a expressão o saneamento financeiro do Brasil. Tá? Naquele momento. Lembrando, vou repetir, o Brasil tinha algo próximo de 6 milhões de libras esterlinas vencidas. Era impossível o país pagar isso. Foi quando, então, um grupo inglês chamado Rothschilds e Filhos ofereceu ao Brasil 10 milhões de libras esterlinas. 10 milhões. Aí você fala assim, peraí, pausa. O Brasil está quebrado, o café brasileiro já está dando sinais de que o valor internacional dele está diminuindo, que seria a nossa grande função, né? Nosso grande equilibrador financeiro, seria o café. Tá? O Brasil não tem parque industrial, o Brasil não tem nenhuma atividade forte. Digamos a verdade, o Brasil possivelmente não seria capaz de pagar os 6 milhões. Aí um grupo inglês oferece 10 milhões para o Brasil? Sim. Claro que isso foi por meio da ação do Campos Salles, que foi lá, né, tirar o chapéu para agradecer aos europeus por recebê-lo e tentar falar, olha, a gente está aqui tentando buscar uma saída. Por que valia a esse grupo inglês arriscar 10 milhões ao Brasil? Porque a garantia que o Brasil deu. Qualquer banco emprestava o dinheiro. Qualquer banco emprestava o dinheiro.
em troca do Brasil receber um empréstimo de 10 milhões de libras e um prazo legal para pagar, tá? Prazo legal para pagar, ganhou 13 anos para começar a pagar. Tá? E mais de meio século para quitar. Então, desculpa, né, gente? É um ótimo negócio o Brasil. Não, é um ótimo negócio para a Inglaterra, para os bancos ingleses, para os Rothschilds. Você leu aí qual que é a garantia que o Brasil dava? Se o Brasil não pagasse essa dívida 13 anos depois e não começasse a honrar o pagamento, o banco inglês teria a autoridade e o direito de assumir a alfândega e o porto do Rio de Janeiro e passar a cobrar impostos no lugar do governo. Esse é o único caso da história da humanidade onde um país ofereceu a sua soberania como garantia para pagamento de uma dívida. Portanto, se não pagar, gente, você assume o papel que é do governo e passa a cobrar o imposto. Então, esse empréstimo é lindo porque você vai receber de qualquer jeito. Ou você recebe ele com juros do governo, ou você se torna quase que o próprio governo. Então, eu fico imaginando se os Rothschilds não viraram para o canto assim, você precisa só de 10, você não quer uns 20, uns 30, porque a melhor coisa que podia acontecer é você não pagar a gente. Porque o que você está me dando de garantia, qualquer um aceita. Este é o seu país. Tá? Pegamos o dinheiro. E como aqui no Brasil a gente é bom de conta, vamos ver se você me acompanha, o Campos Salles pegou 10 milhões, pagou 6. E aí por isso que chama fundo LOA. Você pegou todas as dívidas, você tinha um monte de dívida, e fundiu em uma só e ganhou um prazo para pagar. Alguns historiadores também chamam de moratória. Eu acho meio infeliz, mas se cair algum vestibular você não vai conseguir errado, não. Moratória é quando você renegocia uma dívida. Aqui você não renegocia uma dívida, você faz uma maior com o outro e paga todas as menores. Então, fundo LOA é muito mais eficaz, fundindo todas as dívidas e um prazo maior. Agora, como a gente está falando de uma república, se eu fosse o Campos Salles, eu também não estava preocupado se ia dar para pagar, não. Olha o prazo que eu ganhei para começar a pagar. Lembremos que o mandato na época é de 4 anos, portanto o Campos Salles fez a negociação, mas quem ia ter que pagar a dívida era outro presidente no futuro. Então, ele ia só falar, ó, no meu governo, houve o saneamento financeiro. Eu resolvi o problema econômico do Brasil. Deixei a batata esquentando para futuras gerações. Tá? E peguei 10, paguei 6 e sobrou 2 milhões. E se você não entende essa conta, desculpa, você não é brasileiro. Porque não há um brasileiro no mundo, seja morando no Brasil ou não, que não entenda que no Brasil, quando o governo pega 10 e paga 6, sobra só 2. Não é? E engraçado é que 2 é muito, tá? E por isso, o próximo presidente do Brasil, lembra o nome dele, o senhor Rodrigues Alves, vai receber um Brasil bem diferente dos 2 anteriores. O Prudente Moraes recebeu um Brasil com hiperinflação, revoltas lá em Canudos, e etc. Passou para o Campos Salles com menos inflação e com rombo. O Campos Salles resolveu o rombo, a inflação está controlada, portanto, o Rodrigues Alves é o cara abençoado. Ele pegou um Brasil sem inflação, em crescimento, sem rombo no caixa, sem dívida a vencer, porque essa dívida a vencer daqui a 13 anos, portanto, ainda não chegou na vez dele, tá? Não chegou na vez dele, e ainda pegou um Brasil com dinheiro no caixa. Se você fosse Rodrigues Alves, o que você faria se você pegou um Brasil que tinha dinheiro sobrando, sem dívidas vencidas e sem grandes revoltas naquele momento? Você resolvia gastar. E é por isso que o Rodrigues Alves manda reurbanizar o Rio de Janeiro inteirinho. E ao fazer a reurbanização do Rio de Janeiro, ele exclui dela as massas populares dos cortiços, gerando a sua própria revolta, gerando o seu próprio problema. Parece que ele não ficou feliz de não ter problema, porque os outros tinham. Todo mundo conhece esse problema. A revolta da vacina. Então, reparem, gente, que eu estou fazendo uma coisa com vocês e deixando sementes plantadas. Se vai germinar é outra discussão. Prudente Moraes vai ter o problema de Canudos, agora eu tenho o Rodrigues Alves, como é da revolta à vacina, tudo elementos sociais, mas correlacionados a questões político-econômicas, como sempre. Antes da gente encerrar o fundo, encerrar essa parte, alguém pode fazer a seguinte pergunta de forma inocente. Beleza, e aí? O Brasil perdeu a alfândega? Não, o Brasil não perdeu o controle da alfândega, porque somos um povo sério, somos um povo íntegro e honesto. Quando chegou
Com 13 anos, quando a situação atingiu esse nível, o que é que o Brasil fez? O Brasil fez algo muito legal. O segundo Fundo Luan chamou o banco, outro, negociou uma dívida ainda maior, pagou o que estava daquela para trás e outras dívidas que havia contraído e continuou a vida. Quando chegou no governo, o segundo Fundo Luan, em 1914, quando chegou no governo Vargas, eles fizeram outros empréstimos para pagar os empréstimos anteriores. E daí para frente, até há pouco tempo atrás, o esquema do Brasil era este. Você fazia um empréstimo para pagar os empréstimos anteriores e assim sucessivamente. Tanto que na época da ditadura militar, o então ministro mais famoso da ditadura militar de economia, o senhor Delfim Moreira, aquele responsável pelo milagre econômico, tá, teria soltado uma frase que muita gente ficou irritado. O que o brasileiro tem que entender é que dívida externa não foi feita para ser paga, mas para ser negociada. Aprendam isso com Campos Salles, com Hermes da Fonseca, com Getúlio Vargas e com vários outros. Tá? Ok, até aí? E o último tópico, né, desses significativos, a questão do café. O café começa a desvalorizar por volta de 1898, 1900. A cada ano que passava, a produção cafeira brasileira era maior e, portanto, o preço internacional do café era menor. Quando chegamos por volta de 1904 para 1905, governo Rodrigues Alves, essa situação estava insustentável. Insustentável. E por isso, os 3 estados maiores produtores de café do Brasil, a saber, São Paulo, Minas e Rio, esquece do Rio não, São Paulo, Minas e Rio, se reuniram na cidade paulista chamada Taubaté em busca de uma solução para a questão da queda do preço internacional do café. A solução que eles propuseram fosse que o governo estadual e federal comprasse parte da produção e estocasse, para que a oferta fosse menor e o preço ficasse estável e um pouquinho valorizado. Portanto, os cafeicultores queriam que o governo federal e os governos estaduais fizessem uma política de valorização do café. Essa proposta foi apresentada a Rodrigues Alves, que mandou eles irem à merda. Pense por quê? É fácil. Gente, se o governo federal, que agora está com a economia mais ou menos, graças ao Fundo Luan, começasse a comprar o café e estocar, ele encheria de dívidas de novo, teria um déficit orçamentário de novo. E pior, teria prejudicado todo o Brasil para agradar aos cafeicultores. E por isso ele falou não. E olha que ele era do PRP, ele era do Partido Comunista Paulista. Só que era o ano de 1905 para 1906. E em 1906 haveria eleições. E por isso, São Paulo e Minas Gerais, na política do café com leite, se uniram e lançaram um candidato chamado Afonso Pena. E o combinado com Afonso Pena é que, tendo ele tomado posse, ele ia fazer a política de valorização. Por isso, apesar da reunião de Taubaté ter acontecido no governo Rodrigues Alves, o governo que assina o convênio de Taubaté, que comprará café dos produtores para manter o preço internacional alto, foi o senhor Afonso Pena. Então, economicamente, esses são os 3 nomes mais importantes que caem nas provas e nos vestibulares do Enem de República Velha. O Prudente de Moraes, com a política de austeridade, de controle da inflação e recolhimento da moeda podre. O Campos Salles, com o Fundo Luan. E o senhor Afonso Pena assinando o famigerado convênio de Taubaté. Esse convênio, gente, não compra parte da produção. Compra o excedente e estoca. Porque aí o preço fica alto. Porque se você comprar só uma parte, ainda sobra muito. E se você comprar o que sobrou, não adianta nada, porque primeiro você vai ofertar no mercado. Então, na hora que você colheu, eu vejo, o mercado internacional é capaz de absorver 1 milhão de sacas. A gente produziu 1,5 milhão. Então, o governo vai comprar 500 mil para garantir o preço internacional estável. Só que é claro que, ao fazer isso, o governo está deixando de investir em infraestrutura, o governo está deixando de pagar suas obrigações, e o dinheiro que era do Estado vai para a mão dos cafeicultores. Por isso, isso aqui é extremamente injusto numa sociedade ainda mais de grande desigualdade social, igual na época. Para salvar os cafeicultores, o Brasil ferrou com a sua própria economia interna. Tá? Interna.
Um dia o governo podia vender esse café. Essa era a justificativa. Não, a gente compra agora, quando o preço melhorar, a gente pode vender. Mas o problema é que a cada ano que passava, o Brasil produzia mais café ainda. De forma que, na verdade, no lugar do governo poder vender o estoque, a cada dia que passava, ele tinha que fazer um estoque maior para manter o preço internacional equilibrado. Portanto, a única pessoa que ganhou dinheiro com isso foram os cafeicultores. Enquanto isso, o Estado e a sociedade brasileira eram penalizadas. Está aqui uma charge ilustrando isso. Tá? É engraçado você ser contra a intervenção do Estado na economia. Mas se você é contra essa intervenção do Estado, você não devia aceitar a intervenção para evitar o prejuízo seu. É uma ironia, claro, onde eu sou contra a intervenção do Estado, a não ser que seja para me salvar. Crise de 2008 nos Estados Unidos. As grandes empresas norte-americanas, sobretudo as montadoras de automóveis, foram salvos com o capital do governo. Atualmente, o que é que tudo quanto é empresário está aí falando? Que o governo tem que ajudar eles. Muitos desses empresários apoiavam Paulo Guedes e diziam que eram liberais. Mas agora, no meio dessa crise, eu sou contra a intervenção. Mas quando estamos no prejuízo, somos a favor. Tá vendo? Como é que a roda gira? Um economista muito famoso do Brasil, chamado Celso Furtado, tem uma frase que você tem que usar agora para ver se realmente você entendeu do que eu estou falando. O que aconteceu no convênio Taubaté chama socialização das perdas. Quem é que ia ter perdas? O cafeicultor. Quem acabou tendo perdas? Toda a sociedade. Então, eu socializei o prejuízo que era para ser de um, enquanto enriqueci aqueles que eram para sofrer o prejuízo. Uma política econômica, social, bastante injusta, que marcou toda a República Velha a partir de 1906. Quando que a política do convênio Taubaté foi abandonada? Apenas somente com a Era Vargas. Tá? Então dá para você imaginar quanto de café que nós compramos. Ok? Até aí? Senhoras e senhores, aula que vem, a gente vai falar de movimentos sociais, vamos começar os movimentos sociais, vamos gastar umas 2 ou 3 aulas falando deles, porque como Vossa Senhoria sabe, além de serem muitos, são significativos. Tá bom? Por enquanto é só. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.